Olá pessoal, aqui é o Newton da CPA Informações Empresariais. Bem, nesse vídeo nós vamos continuar falando das questões tributárias. Evidentemente nós estamos na fase da reforma tributária, né? E tudo está acontecendo. Bom, eu queria localizar bem o tema desse vídeo pelo seguinte. Nós estamos discutindo pelo menos 5 projetos de reforma tributária. A PEC 45 está na Câmara, a PEC 110 está no Senado. Nós temos um projeto que está sendo prometido pelo governo federal. Nós temos um projeto que está sendo elaborado pelos secretários de Fazenda dos estados. E finalmente nós temos o projeto de imposto único. Muito bem, vamos falar um pouquinho a respeito do projeto do governo federal. Vejam bem, o governo federal até este momento não mandou nada. Ele já anunciou, dizendo que o projeto tem 3 pilares. Um é o IVA federal, outro é a desoneração da folha de salários, que incluiria necessariamente a criação do imposto sobre movimentação financeira, algo meio parecido com a CPMF. E também o governo federal tem dito muito que ele pretende fazer algumas alterações na legislação do imposto de renda. Dentro da legislação do imposto de renda, a gente já comentou aqui, existem algumas modificações que estão sendo estudadas no âmbito do imposto de renda da pessoa física, aquela questão do limite de isenção, das alíquotas, das despesas dedutíveis, enfim, tem uma série de detalhes em relação ao imposto de renda da pessoa física. Só que o governo federal também está prometendo algumas alterações no imposto de renda da pessoa jurídica. É exatamente nesse campo que nós vamos abordar um dos temas, ou um dos subtemas em relação a isso. Vejam, a pessoa jurídica já se falou que a alíquota, que hoje é de 34%, seria reduzida para 20% ou 25%. Também já se falou em outros detalhes em relação à pessoa jurídica, né? Como, por exemplo, aquela tributação na distribuição de lucros ou dividendos, tal. São assuntos pendentes em discussão. Só que na última entrevista que foi dada pelo secretário da Receita Federal, quando ele deu uma visão geral do projeto de reforma do governo federal, com os 3 pilares, um deles, como eu disse, se referiu ao imposto de renda e dentro do imposto de renda se referiu ao imposto de renda pessoa jurídica. Muito bem, nas palavras do Marco Sintra, ele disse que haveria alguma alteração, alguma simplificação na área da tributação das pessoas jurídicas. Bom, como eu não disse mais nada, a coisa ficou assim e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Porém, na última quarta-feira, hoje nós estamos falando aqui no dia 16, uma sexta-feira. Na última quarta-feira, dia 14, o Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo promoveu lá na capital uma palestra com a presença de vários técnicos da Receita Federal, né? Técnicos lá da coordenação do sistema de tributação. Durante aquela palestra foram esclarecidos os principais pontos a respeito do projeto que pretende introduzir grandes modificações na legislação do imposto de renda da pessoa jurídica em relação à tributação pelo lucro real. Vejam bem, o que o governo federal está pretendendo em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica no seu projeto de reforma tributária? Bom, ele quer mexer na estrutura de apuração do lucro real. Como nós sabemos, no imposto de renda da pessoa jurídica, nós temos várias modalidades, né? Temos o lucro real, que pode ser anual ou trimestral, temos o lucro presumido, temos o lucro habitado e temos o Simples Nacional, e dentro do Simples Nacional nós temos o MEI, né, que é o microempreendedor individual. Ora, o que o governo pretende fazer é mexer no imposto de renda da pessoa jurídica lucro real. Ora, o lucro real
Normalmente se aplica às maiores empresas e é uma modalidade de apuração muito complexa. Ela exige toda a contabilidade, ela exige aquele livro de adições e exclusões, o famoso LALUR, enfim, tem muitos ajustes, né? Partindo, basicamente seria a contabilidade, da contabilidade nós vamos para a apuração fiscal até chegarmos no lucro real, que seria a base de cálculo do tributo, do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Mas a questão que faz é o seguinte, afinal de contas, por que a Receita Federal quer mudar tudo no imposto de renda da pessoa jurídica do lucro real? Por quê? Por que essa mudança agora? Bom, qual é a justificativa da Receita para essa mudança radical? É o fato de que essa legislação do imposto de renda do lucro real tornou-se, ao longo do tempo, muito complexa. Especialmente a partir de 2008, todo mundo se lembra, foi quando foram introduzidas no Brasil as normas internacionais de contabilidade, o famoso IRFS. Então, o que aconteceu é o seguinte, nós tínhamos uma legislação contábil que vinha desde lá 1976, na Lei 6404, que é a Lei de Sociedades e Corporações, e, de repente, em 2008, o Brasil resolveu admitir as normas internacionais de contabilidade. Além daquilo que ele já tinha, claro, admitiu as normas internacionais de contabilidade através da Lei 11.638, foi de 2007. Muito bem, foi um problema muito sério, foi um longo processo de introdução, né? Porque nós tínhamos diferenças muito grandes entre as normas então aplicáveis pela 6404 e as normas internacionais de contabilidade. Porém, isso foi colocado como uma necessidade e nós acabamos de admitir essas tais normas internacionais. Muito bem, a CPA ela teve acesso ao material apresentado naquela palestra de anteontem, dia 14, né, que explica, não muito, claro, né, mas explica mais ou menos como funcionaria essa mudança, né? Tudo indica que isso estaria sendo preparado pela equipe lá na coordenação do sistema de tributação para que entre em vigor em 2021. Ora, 2021, nós estamos em agosto de 2019, nós teríamos pela frente metade do ano 2019, o ano inteiro de 2020 para entrar em vigor em 21. Só que parece que uma das informações diz o seguinte, olha, as empresas que quiserem, poderão optar por aplicar essas novas normas a partir de 2020. A regra geral seria 2021, mas quem quiser pode optar por 2020. É mais ou menos o que andou acontecendo, vocês se lembram, na Lei 12.973. A 12.973 é que fez aquelas adequações, que encerrou com o regime tributário de transição, etc. Tal. Na época, eu me lembro bem que a lei dava essa opção. Olha, quem quer fazer a partir de tal data? Se não quiser, pode fazer um ano antes. Muito bem, esse sistema de uma opção por antecipação, ele tudo indica que vai ser colocado nessa nova legislação. Tudo isso está sendo elaborado ainda, tudo isso é um projeto e tal, né? Mas nós estamos procurando antever o que vai acontecer para verificar quais são as dificuldades que nós teremos, que não são poucas, né? Me parece que é um sistema complicado que nós teremos que absorver. Muito bem, o que a Receita está chamando esse projeto? Está chamando de nova visão para o RPJ com base no lucro real, né? Ele estaria instituindo, através de normas, leis, etc., uma visão diferente do IRPJ quando se trata da tributação com base no lucro real, né? E ele está chamando isso como lucro real com base no resultado
resultado fiscal, não no lucro real, mas no resultado fiscal. Interessante. Muito bem, o que é o problema? Qual é a problemática de se fazer um trabalho dessa natureza? Bom, no início do trabalho da Receita, um relatório ali de acho que 60 páginas mais ou menos, existem 4 motivos pelos quais esse tipo de atividade vai ser feita. A problemática é essa. Então vejamos rapidamente quais são esses 4 motivos que fazem parte da tal problemática. Então vamos lá. Primeiro, a apuração do lucro real parte do lucro contábil, que, após ajustes de adição ou exclusão, torna-se base da tributação. Nós sabemos bem disso. A gente pega o lucro contábil, está lá na ECD, etc. Tal. Aí a gente faz o ajuste de adição ou exclusões, né? Tudo isso a gente faz atualmente na ECF, LALUR, PROMEI, etc. Depois chega na base da tributação, aplica as alíquotas e paga os impostos de contribuição que tiver que pagar. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a Receita está chamando de problemática é que desde 2008 o Brasil adota o padrão internacional, contábil internacional para a elaboração das demonstrações contábeis individuais. Eu acabei de dizer que a Lei 11.638, a partir de 2008, a gente adotou o padrão contábil internacional sob o argumento de que o balanço de uma empresa brasileira com o padrão internacional, ele seria do mundo inteiro. Ele é igual ao mundo inteiro, é o padrão internacional. Essa é a segunda problemática. Eu falei que são 4, né? Qual é a terceira problemática que foi colocada pela Receita para estudar essas mudanças? A terceira é o seguinte: a contabilidade internacional baseia-se majoritariamente em princípios, subjetivismos e estimativas, né? Então, ele é um modo de se fazer a contabilidade que parte para outras razões que o Brasil não tinha no seu modelo contábil. Eu poderia citar, por exemplo, um caso bastante comum, que é o ajuste a valor presente, o AVP. O ajuste a valor presente nós nunca tivemos na nossa contabilidade, só tivemos quando entrou os tais princípios internacionais. O ajuste a valor justo também nunca tivemos. E, de repente, nós acabamos admitindo essas alterações. Ora, o AVP, por exemplo, ajuste a valor presente, o que é? Você vai pagar um valor, um crédito seu, que vai vencer daqui a um ano, o valor, digamos, de 100 mil, e vai ajustá-lo para hoje, para o valor presente. Claro, isso se for um crédito. Se for um débito, uma dívida, você vai ajustar também. Ora, o ajuste a valor presente é, evidentemente, ele se baseia em estimativas, porque está trabalhando com o futuro. A nossa contabilidade até 2007 não fazia isso, né? Nós não tínhamos um mecanismo de ajustar o valor lá no futuro para cá, seja uma dívida, seja um direito. O AVP foi isso. O ajuste a valor justo, por exemplo, é trazer o valor de um bem, do ativo imobilizado, pelo valor justo, pelo valor de mercado, etc. Coisa que nós não tínhamos também obrigatoriamente. Então, tem várias alterações, ocorreram várias alterações a partir de 2008, tudo com base na contabilidade internacional. Esse foi o terceiro. Muito bem, qual é o quarto item da problemática colocada pela Receita Federal desse trabalho que ele chamou de nova visão? O quarto é: as normas contábeis, elas são muito complexas e elas têm sido alteradas com frequência, acarretando alterações do ponto de vista da partida do lucro real. Então, o que acabou acontecendo é o seguinte: as normas internacionais,
elas são fixadas por órgãos que não estão aqui no Brasil. Normalmente estão em Londres, né? São fixadas por órgãos, claro, como diz o nome, internacionais. Olha, você muda uma regra na contabilidade internacional, lá muda aqui. Você muda, e lá, claro, como é a contabilidade do mundo inteiro, isso muda com muita frequência. Muda lá, muda aqui. Olha, muda aqui, muda a apuração do lucro real, né? Porque nós apuramos atualmente o lucro real com base na nossa contabilidade que adota os princípios da contabilidade internacional. Mudou na contabilidade internacional, muda aqui. Como isso muda com muita frequência, nós temos uma insegurança jurídica muito tranquila. Bom, então esse é o quarto motivo, né? Então, o problema é que tudo isso levou a uma situação muito complexa, muito caótica, e aí a Receita Federal, o governo atual, ele resolveu rever tudo isso, simplificar tudo isso. Parece que um dos objetivos principais é isolar a contabilidade brasileira das normas internacionais. Isto é, a contabilidade faz pela norma internacional, mas quando apura o imposto de renda e a contribuição, os tributos sobre o lucro, não vão levar em consideração o AVP, o AVJ, e vai por aí afora. Tudo que tiver na norma contábil internacional fica na contabilidade, mas não é trazido, não é trasladado, não é transportado para a apuração do imposto de renda, que é brasileiro, né? Parece que é a ideia. Claro que o projeto é complexo, é demorado, envolve muitas questões, e é exatamente por isso que nós já começamos essa discussão, e a gente vai seguir o relatório que foi apresentado pela Receita Federal, anteontem lá em São Paulo, e que já havia sido apresentado em Brasília na semana passada, lá no Conselho Federal de Contabilidade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar esse relatório com toda a profundidade, que na verdade não são relatórios, são telas do PowerPoint, né? Então, tem muita coisa que você acaba não entendendo bem. Mas a gente vai fazer todo o possível para entender o que pode acontecer, né? Porque, vejam bem, se realmente aquela informação que em 2020 alguém pode fazer opção já, se alguém pode opção, então, como nós estamos no mês de agosto, o que nós temos aí? Temos 4 meses, basicamente, setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Tudo isso tem que estar pronto em 31 de dezembro de 2019, para que eventuais empresas que queiram optar, me parece que tem bastante, queiram optar, já tenham toda a estrutura a partir de 1º de janeiro de 2020. E olha, eu li o relatório, são muitas alterações. É exatamente por isso que eu convido todos vocês para que venham conosco acompanhar essa aventura, para a gente entender, afinal de contas, qual que é essa nova visão para o imposto de renda da pessoa jurídica com base no lucro real, né? E a gente vai fazer todo o possível para deixar isso o mais claro para todos e o mais rapidamente possível, para não sermos pegos de surpresa. Muito bem, espero vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado.